Olá, saúdo a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Motivo de muita alegria, de muita felicidade, ter a oportunidade de mais uma vez gravar um vídeo aqui para vocês, falando da palavra de Deus, falando da palavra que produz vida, da palavra que edifica, da palavra que tem o poder de mudar e transformar a vida do homem. Eu gostaria de trazer uma breve mensagem aqui para vocês. E o texto base dessa mensagem está em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 40, 41 e 42. Se assim for da vossa vontade, acompanhar aí nesse momento, nesse exato momento o que está escrito nesse texto. Vou contextualizar rapidamente aqui para vocês, tá bom? Mateus capítulo 13, versículo 40, 41 e 42 diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha só que coisa interessante. Chegará o grande dia em que vai ser separado o joio do trigo, o que é bom do que é ruim. E tudo aquilo, aleluia, tudo aquilo que causa escândalo. O que é que causa escândalo? Brigas, dissensões, fuxico, fofoca, traição, disse-me-disse, contenda entre os irmãos, tudo que causa escândalo vai ser separado do reino de Deus. E também os que cometem iniquidade. Iniquidade, escute, iniquidade não é a mesma coisa que pecado. Pecar é errar o alvo, dar uma escorregada. Agora, iniquidade é aqueles que vivem no erro, é aqueles que vivem no pecado, certo? Que são contumazes em praticar o que a Bíblia condena. E o fim deles qual é que vai ser? Está aí na sua Bíblia, versículo 42 de Mateus capítulo 13. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavras de Jesus, irmão. Palavras de Jesus. Jesus está dando esse recado. Não é qualquer um, não. O Deus de amor está falando que tudo que comete escândalo, todos os que vivem na iniquidade, vai ser lançado na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso sim que é a pior coisa. O que é que causa escândalo? Aquele que está dentro da igreja, mas vive fofocando do outro, vive causando contenda, vive causando intriga, adora quando o irmão peca, adora quando o irmão dá uma escorregada, adora um escândalo, adora uma fofoca, adora um fuxico, adora falar da vida dos outros. Quando o irmão conquista uma bênção, ele não fala nada, fica todo trancado. Agora, quando o irmão tropeça, quando o irmão cai em pecado, ele fica alegre e espalha a notícia. É o que causa escândalo que Jesus está falando aqui. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 40. Que causa escândalo. E esse tipo de gente são os religiosos. Estão dentro da igreja, mas não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada de cristianismo. É apenas o quê? É o que causa escândalos. Religiosos, fariseus, mas não são crentes, não são cristãos. E também os que cometem iniquidade. O que é que comete? Quem são esses que cometem iniquidade, irmão? É aquele que está dentro da igreja, muitas das vezes está dizendo lá, glória a Deus, aleluia. Mas quando sai da igreja, bate na mulher. Está dentro da igreja, mas quando sai, glória a Deus, aleluia. Quando sai de lá, vai bater na mulher. Está dentro da igreja,
mas vive no adultério. Tá dentro da igreja, já tem 17, 18, 19, 20 anos na cara, não quer nada com a vida, tá dentro da casa dos pais, não obedece os pais, são rebeldes, não quer nada com a vida, vivem no pecado, vivem na iniquidade. Todos esses que eu estou falando vai ser separado do reino de Deus. E o fim deles será no lago que arde com fogo e com enxofre. Ficou abismado? Está na Bíblia. Está na Bíblia, meu irmão. Você que está me assistindo aí, está tudo na Bíblia. Você acredita na Bíblia? Você crê na Bíblia? Você acha que não é bem assim? Então sai do cristianismo, sai da igreja, professa uma outra religião, porque Jesus de amor, o precursor do cristianismo que está falando isso. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê, meu irmão. Não é brincadeira, não. Tudo que causa escândalo, todos os que cometem iniquidade, vai ser separado do reino de Deus. Vai ser colocado de lado. Só vai entrar no céu aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A grande maioria das pessoas hoje vive na mentira. Estão dentro da igreja, mas vivem na mentira. Mas só aqueles que vivem e falam a verdade e vivem a verdade é que vão subir no céu. Vão subir para o céu. Aleluia. E você sabe o contexto desse capítulo aqui? Você sabe qual é o contexto dele? Está falando da parábola do joio e do trigo. Esse texto que eu estou falando para você, de Mateus capítulo 13, a partir do versículo 40. Está falando do joio e do trigo. O trigo representa os filhos de Deus. E o joio representa os filhos do maligno. E o que é mais interessante é que o joio, certo? Que são os fiéis verdadeiros. O trigo, que são os fiéis verdadeiros. E o joio, que são os falsos convertidos, eles crescem juntos. É até uma analogia, certo? O joio, certo? Cresce junto com o trigo. E o ceifeiro só consegue separá-los na época da colheita. Da mesma forma, Jesus vai fazer conosco. Da mesma forma, Jesus vai fazer conosco. O trigo, que são os fiéis verdadeiros, e o joio, que são os falsos convertidos, vai ser separado pelos anjos de Deus. E o trigo, que são os fiéis verdadeiros, eles vão para onde? Eles vão para o celeiro de Deus. E o joio, que são aqueles falsos convertidos, eles irão para o fogo eterno, para a perdição eterna. Quem está falando disso é Jesus, irmão. Esse é o contexto de Mateus capítulo 13, a partir do versículo 40. Esse é o contexto. Vai ser separado, vai ser colocado de lado. Os filhos de Deus, para o celeiro dele. E os falsos convertidos irão para onde? Versículo 42. Lançá-los-ei na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas sabe o que é mais interessante? A cereja do bolo desse texto aqui, o que é realmente excepcional, é que o joio se parece com trigo. O joio se parece com trigo. O joio cresce junto com o trigo, mas não é trigo. É igual muito de hoje, só se parece, mas não é. O que tem de gente que vive de aparência não é brincadeira, não. Ele só se parece, mas não é. Se parece com rico, mas não é rico, é pobre. Se parece com pobre, e é rico querendo se parecer com pobre porque é miserável. Ele só se parece, está cheio de gente que só vive de aparência. Só vive de aparência, só se parece, mas não é. Se parece com cristão, mas não é cristão. Se parece com crente, mas não é crente. Ele só se parece. O que é? É joio no meio do trigo. Aleluia. Joio no meio do trigo, irmão. Não vê agora esse caso aí? Que estão comentando, né? Que está no auge aí, em todos os jornais no Brasil e até fora do Brasil, um escândalo no meio evangélico.
dessa grande pastora, ministério milionário, tá certo? Tá sendo acusada de ser a mandante do assassinato do marido. Foi descoberto que a vida íntima deles era uma depravação moral de altíssimo nível, tá mais do que comprovado. Tá mais do que comprovado. Mas vivia na igreja, cantava, pregava. Glória a Deus, aleluia. Saía, fazia eventos e tal. Virou parlamentar com voto do pessoal da igreja, do povo da igreja. Se parecia com crente, falava como crente, andava como crente, ela até se vestia como crente, mas não era crente. É igual a muitos hoje espalhados no Brasil e no mundo. Se vestem como crente, se vivem de aparência, cantam na igreja, falam como crente, mas não são crentes. São o quê? São joio no meio do trigo. E vão ser separados. Vão ser separados do reino de Deus. Separados do reino de Deus. Aleluia. E a reflexão é essa. Para você que está me assistindo até agora. Você é joio ou você é trigo? O que você é? Você é joio ou você é trigo? Você está levando o reino de Deus a sério? Porque igreja não é clube social. Evangelho não é passatempo. Romanos 11:22 diz: devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram em severidade para conosco, a benignidade, se permanecermos na benignidade, senão também seremos cortados. Tem gente que só considera a bondade de Deus e não considera a severidade. Esse texto do apóstolo Paulo, ele está falando para nós, ele está falando para os cristãos. Devemos, pois, considerar a bondade e severidade de Deus, se permanecermos na benignidade, senão também seremos, cortados. Se você permanecer na fé, permanecer em Cristo, permanecer sendo obediente, aí sim você vai ser alcançado a salvação. Senão você vai ser cortado. Não importa se você é pastor, não importa se você é missionário, não importa se você é santo, não importa se você tem 50 anos da igreja, Deus não tem nada a ver com isso. Você está fazendo mais do que sua obrigação. Se você não permanecer na fé, não permanecer no caminho, não permanecer na obediência, não permanecer na palavra, se vós estiveres em mim e minha palavra estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Foi isso que Jesus falou. Se permanecer, se não permanecer, o que o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente? Se não permanecer, vai ser cortado. É muito sério, irmão. Que nós persistamos em obedecer a palavra. Que nós realmente sejamos trigo, filhos de Deus. Trigo que dá frutos para o reino de Deus. Trigo, fiéis, verdadeiros. E os muitos joios que estão muitas das vezes perto de nós, o fim deles já está determinado. O fim dele já está determinado por Jesus em Mateus 13:42. Lançá-los-ei na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ei, nós somos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Não desperdice sacrifício, não desperdice sacrifício. Que possamos ser cada vez mais um cristão melhor, cristãos melhores, tá bom? Um forte abraço a todos. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreva nesse canal, comente. Fique à vontade. Não estamos aqui por fama, não estamos aqui por dinheiro. Estamos aqui para pregar a palavra, para falar a verdade independente das circunstâncias. Forte abraço para você e até o próximo vídeo, querido Deus.